ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Bulldogma, de Wagner William. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui com o Judeu Ateu. Tudo bem? Estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, como eu já falei 3 vezes nesse momento. Você faz isso. Quadrinho ao Quadrado, para quem não conhece, esse aqui é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, exclusivamente quadrinhos brasileiros, do blog ao Quadrado. Nós temos o podcast principal, que é o Mangá ao Quadrado, sobre mangás. E aí, o Quadrinho ao Quadrado é onde a gente optou por se dedicar com foco pro quadrinho nacional. A gente sempre sentiu meio falta disso, de falar tanto sem spoiler como com spoiler. Para este programa de agora, iremos falar do quadrinho Bulldogma, lançado pela editora Veneta, escrita e desenhada por Wagner William. E caso você ainda não tenha lido, você pode ouvir a primeira parte enquanto a gente fala sem spoilers, e aí quando a gente for comentar alguma coisa de roteiro específico, a gente pede pra você sair e a gente fala só pra quem já leu. Apesar de que eu já vou me adiantar aqui e dizer que Bulldogma não é o tipo de quadrinho que dá pra entregar muito spoiler, né? Essencialmente é uma experiência bem surreal, sabe? Sim. Assim como tem spoiler de, sei lá, Eraserhead, sabe? Não tem spoiler de Eraserhead, não tem muito spoiler pra dar de Bulldogma, eu acho. A experiência em si é mais a leitura do que a descoberta, né? O enredo, ele não tem muitas reviravoltas, nem nada do tipo. Mas bom, vamos lá, vamos começar. Bulldogma, Judeu. O que é, sobre o que trata Bulldogma? Bulldogma, quadrinho nacional de 2016, escrito por Wagner William, conta a história da ilustradora Daisy Mantovani. Eu peguei aqui o nome dela numa resenha, mas nem lembro de falar o sobrenome dela no quadrinho. Fala assim, Daisy Mantovani. Fala assim, Daisy Mantovani. Ela é uma pessoa adulta lá na casa dos 30, imagino eu, que tá meio que num momento complicado da vida dela, né? Ela acabou de mudar pra um apartamento. Nesse apartamento tem suspeitas de terem ocorrido abduções alienígenas. Mas a história não é muito sobre isso, é mais sobre meio que ela se encontrando nesse período da vida dela meio complicado, tanto na vida amorosa, profissional e social. Sim. É meio que isso, é meio que a história da vida dela nesse período. Ela é designer / ilustradora / quadrinista, né? É um conjunto de profissões que é bem comum por aí, né? Então, e ela tá mais pro lado do trabalhando com design, mas ela tem um quadrinho que ela quer fazer, ela já ilustrou livro antes, então fica transitando nisso. No enredo vai ficar transitando nesse período profissional, vai transitar um pouco em algumas coisas do período amoroso dela, né? Quem ela sai, quem ela encontra, etc. Mas é tudo, do jeito que a gente tá falando, parece que é uma história meio contínua, específica, mas é uma coisa bem... Eu diria que a narrativa do Bulldogma ela é bem fragmentada, né? Ela ela conta meio que flashes da vida, a gente nem sabe se tá na ordem ou não. Ela essencialmente, eu acho que ela é, em muitos aspectos, cronológica, sabe? A gente segue uma boa parte do... Tem um começo, meio e fim, assim, mas mesmo assim é extremamente fragmentada, sabe? Principalmente no aspecto narrativo, surreal e metalinguístico, sabe? Muitas vezes você não sabe exatamente nem se o que tá acontecendo é real ou não. Inclusive, você comentar no tempo da própria obra, uma parte ali, né? Sim. Você não sabe se é a história real, se é uma metalinguagem da história real, ou se é uma metalinguagem da história que a Daisy está escrevendo no mundo da história, enfim, pode ser... Essa coisa maluca mesmo. Existe essa coisa maluca. Vale citar também que ela tem um bulldog, né? Que é o que dá nome, francês. Que é o que dá o nome ao quadrinho, qual que é o nome mesmo do bicho? Eu esqueci. Não era Lino? Lino. Basicamente é isso. Ela vai sempre chegar no apartamento e vai estar o Lino lá. Vamos falar de Bulldogma, Judeu. Dá um panorama geral, porque eu quero colocar a minha posição. Porque assim, pra quem tá aqui chegando agora, a gente fez uma experiência diferente. Sim, nenhum de nós dois lemos Bulldogma antes de topar fazer essa análise, né? Exatamente, então é uma experiência 100%, a gente não veio previamente decidido. Eu não sei o que o Judeu acha, e o Judeu não sabe o que eu acho, embora eu tô meio que no pistas. suspense aqui, eu vou falar a verdade, eu vou dar aqui meu panorama geral, ok? Eu gostei de Bulldogma, ok? É uma obra que recebeu bastante elogios, sabe? Eu fui dar uma olhada no que o pessoal tava falando depois de eu ler na Amazon, cheio
coisa de nota 10 e tal. Eu, como sempre, quando algo é muito bem elogiado, eu tenho vontade de achar as rachaduras na pintura, né? E eu definitivamente tenho alguns problemas com Blue Dogma, assim. Mas no geral eu gostei bastante. Acho que é uma experiência bem única. Ela é um pouquinho, às vezes eu sinto que ela é um pouquinho no nariz demais, sabe? Nesse aspecto da metalinguagem e tal. Eu sinto que uma obra ela tem que conquistar muito, muito mesmo, com algo magnificante, algo muito glorioso, pra poder ser tão à frente, assim, na metalinguagem, tão na cara. Quando eu leio Blue Dogma, eu não sinto que ele conquistou tanto assim. Eu acho que ele chegou muito perto e talvez seja perto bastante pra eu ter gostado, sabe? Então, ele incomoda, tipo, se tem algum defeito que eu achei em Blue Dogma foi que ele é um pouquinho à frente demais nessa metalinguagem. Ele não entrega tanto assim no resto pra se dar o direito de ser assim. Pelo menos narrativamente, isso. Porque no aspecto estético, Blue Dogma me conquistou do começo ao fim. Isso eu achei excepcional e excelente. Então, panorama geral aí. O que você achou? Eu tô curioso também. Fazer o caminho inverso, né? Se for pra seguir pela parte estética, de fato eu gostei bastante disso em Blue Dogma. Eu acho que é uma arte interessante, existe uma quadrinização interessante, posicionamentos interessantes de forma geral. Isso eu gostei. Odiei o resto. Odiou o resto? Odiei. Caraca. Ok, beleza. Por quê? Porque o que você mais odiou em Blue Dogma? Na verdade eu fui muito forte, não foi só pra dar, só pra dar o impacto da frase. Mas o ponto é que se o Blue Dogma fosse uma pessoa, se existisse uma pessoa personificada chamada Blue Dogma, seria uma pessoa chatíssima de se conversar. Chatíssima, insuportável. É uma coisa insuportável. E assim, o que acontece em Blue Dogma? Existem referências. Ok. Eu imaginei que você ia pra esse caminho, sim. Só que a grande questão é que existe muita referência. Só que essa quantidade enorme... referência, o que quer dizer tem aquele autor tal, e aí cita um autor. Aí tem aquele quadrinho, e tem aquele jogo, e tem aquele filme, e tem aquele livro, e vai citando um monte de coisa. E assim, se fosse uma citação aqui ou ali, talvez você ache interessante, identificável. Em algum ponto ali no meio, eu tava tão cansado de ter referência, mas tão cansado. E as referências não levavam a lugar nenhum. Isso que me deixa mais irritado. Parece que era um monte de citação de um monte de pessoas, um monte de opiniões, um monte de filmes, um monte de livros, um monte de final de filme, final de quadrinho, sabe? Ia citando tanta coisa e que nada encaixava com nada, que me deixava muito nervoso, cara. Nesse aspecto talvez eu vá concordar com você. Ele tem meio que esse ar hipster arrogante nas referências também, sabe? Muito. Às vezes meio que ele tem aquele problema da obra metalinguagem que você chega uma hora que você fica perguntando, será que isso não é proposital? Eu não acho que esse aspecto é muito proposital, não. Tipo, eu não acho que ele tá querendo retratar esses personagens como millennials arrogantes. Como todo mundo hipsters, insuportável. Sabe? Ela, os amigos, todo mundo é insuportável. Não, eu não acho que esse é o propósito, não. Principalmente umas horas ali que tem a metalinguagem, ela quebra, a personagem principal quebra a quarta parede o tempo todo e ela vira e mexe, ela fala, pesquisa no YouTube aí depois, vai. Porra, mano, vai se fuder. Eu falava assim, puta, cara, isso tá me parecendo, tipo, alguém fez uma lista, um checklist, tudo que eu quero citar num quadrinho. E aí, tipo, foi encaixando. Só que, pra mim, o grande problema foi, eu não vejo problema em obras de referência. Existem muitas obras que o rolê é ter referência, é ter alguma monte de citação, é expor, talvez, eu já não conheço o autor, mas expor muito do passado dele, da experiência dele, das opiniões, do gosto dele. Existem muitas obras que são assim, e elas podem funcionar. O problema pra mim é que em Blue Dogma eu não vejo isso funcionando por vários motivos. Primeiro, as referências em si, elas não grudam na história. Elas estão na história, mas elas não permeiam a história, não fazem parte da narrativa, não trazem nada que engrandece a obra, não trazem nada que engrandece os personagens, que engrandece a narrativa, nada. É um monte de citação. Inclusive tem alguns momentos que parece ter sido... Alguém pegou a conversa chata de Starbucks e jogou direto no quadrinho sem se preocupar com o que aquilo significava pra história, sabe? Tem muitos momentos assim, e isso me incomodou tanto que eu não conseguia mais gostar.
Comecei a ficar nervoso com isso. É assim, esse aspecto das referências, quando você comenta que agora comigo realmente também me incomodou um pouco. Pra mim acaba talvez mais se mesclando com o resto da história. Eu só, beleza, tem uma referência aqui, beleza. Eu nem peguei e foda-se mesmo, sabe? Isso conversa um pouco talvez com esse problema da metalinguagem que eu tenho, que foi difícil pra mim no final das contas entender sobre o que é Bulldogma, afinal de contas, sabe? O primeiro quadrinho que a gente comentou aqui foi Cachalote. Extremamente interpretativo, sabe? Várias histórias completamente desconexas umas com as outras, mas foi feito de uma forma que fazia você ter vontade de tentar buscar sobre o que Cachalote é, afinal de contas. Bulldogma, apesar dele ter essa linha narrativa forte, pairando por ele todo, eu cheguei no final e, tipo, eu não sei sobre o que esse quadrinho quer falar, afinal de contas, sabe? Isso pra mim tem tudo a ver com esse seu problema das referências, porque meio que, tá jogado aqui, sabe? Mas o que você quer dizer com isso, afinal de contas, sabe? E eu acho que isso é outro ponto que eu vejo como bastante problemático em Bulldogma. Vou aproveitar pra já meter tudo o pau agora, porque aí depois a gente tenta dar uma aliviada. A gente comentou de... Qual que foi que a gente comentou? Talco de vidro, né? A gente comentou que de talco de vidro, as conversas, os diálogos, eles são super naturais. Eles são extremamente naturais. Aqui em Bulldogma, pra mim, é extremamente oposto. Parece que é alguém tentando fazer um diálogo natural e não conseguindo, sabe? Ou isso é alguma tribo extremamente irritante de São Paulo que eu não conheço. Porque passa no Rio, né? É no Rio? Acho que é no Rio. Não sei. No comecinho, acho que ele fala do apartamento no Rio. Pior ainda, porque tem umas gírias que você fala assim, isso aqui é alguém que não conhece gíria e tá tentando fingir que é jovem, sabe? Isso acabou me irritando um pouco. E teve vários papos que era meio assim, a pessoa ela comentava uma coisa e a outra fazia uma resposta super pronta. Assim, não me soava natural, não me soava natural. Não tô dizendo sempre, mas muitos momentos, principalmente quando era interação de referência. Tipo, você tem que pensar que o filme do Truffaut, não sei o que, cara, não. Chato. Eu vou discordar, eu achei que os diálogos estavam relativamente orgânicos. Talvez não orgânicos, mas eu acho que o quadrinho se achou na própria linguagem ali, sabe? Era como aqueles personagens se conversavam, e isso foi consistente durante a obra inteira. É que nem, sei lá, filme de Tarantino, conversa das pessoas não é necessariamente orgânica, né? Mas é a linguagem do filme ali. Eu acho que aqui teve um efeito parecido entre as conversas das pessoas, principalmente interações em texto e esse tipo de coisa. Eu achei que ele soube retratar muito bem isso, e de várias formas diferentes. Então, justamente, esses diálogos mais despojados, mais pessoais, em que ela tá falando mais dela ou de acontecimentos dela, esses diálogos são ok, sabe? Funcionam bem. Mas eu acho que na hora que ele começa a meter referência nas conversas, começa sempre a soar não natural pra mim, sabe? Parece que... mas tem uma parte bem grande de Bulldogma que não é só referência. Não, tem. E essa parte é boa. Mas o resto pega bastante. Eu tô pegando a parte da referência. Tá sempre ali picotado, né? Mesmo quando é algo mais a ver com a história mesmo, ele sempre dá uma pitadinha das referências ali. Então. O maior problema é que quando eu tentava me afastar, ele me trazia de volta. Sabe? Tipo, ok, acabou a referência. Vamos lá, que a história começou a avançar, ela tá conversando aqui com a amiga, olha, papo legal, e de repente, referência de novo, sabe? Pra mim esse foi o maior problema. E isso acabou tornando... Quando aconteceu, sei lá, a quarta vez, aí começou a se tornar meio que uma tarefa ter que ler Bulldogma, sabe? Eu tava ficando meio cansado. Virou maçante pra você. Em que momento ele vai soltar outra referência? E ele não me decepcionava, ele soltava outra referência forçada o tempo todo. Sei lá, cara, é assim, como eu comentei aqui já, eu achei que foi bem problemático no aspecto de uma narrativa geral, Bulldogma pra mim. De novo, apesar de ser cronológico, apesar de ter uma história contínua, eu não consegui pegar o que é Bulldogma, afinal de contas. Dito isso, não me incomoda tanto, talvez, Bulldogma não ser tão coeso assim, sabe? Não ter um grande negócio, porque o grande tchan pra mim era o aspecto experimental, estético e narrativo se mesclando, sabe? O momento a momento sempre tinha alguma coisa nova e alguma coisa diferente, tanto na quadrinização, tanto na composição, tanto na própria narrativa, nessa mescla de surreal, real e metalinguístico, e quebra da quarta parede. Sempre, pra mim, ele estava
toda hora, sempre inovando e sempre trazendo alguma coisa diferente, e a leitura acabou fluindo nesse aspecto pra mim. Então foi isso que fez eu gostar bastante mesmo de Bulldogma, foi meio que aproveitando os momentos separadamente da história, porque tudo junto realmente não pegou um tchan pra mim. Talvez, sei lá, numa quarta leitura que eu fizer, eu goste mais de Bulldogma, mas pelo menos nessa primeira foi mais esse aspecto separado que me atraiu bastante. Isso que você chamou a atenção é interessante, porque momento a momento, de fato, né? Cada sequência curta, muitas vezes era interessante, né? Tirando todas as que tinha referência. Eu acho que existem muitas pequenas passagens que são interessantes. Tem conversas legais, ou tem metalinguagens legais, ou tem quadrinização legal. Existe isso. Eu meti o pau bastante, mas sim, existe de fato esses momentos. Pô, no comecinho ali, quando ele manda uma página que é um gráfico das pessoas conversando, porra, eu amei aquilo, eu falei, caraca, essa pessoa tá experimentando de uma forma bem diferente, porque eu nunca vi isso em quadrinhos, quando é um quadro das 4 pessoas e o último é o Lino, o cachorro, e aí embaixo tem a merda dele, eles estão conversando sobre merda, inclusive. Sim. Achei completamente fascinante essa experimentação, achei que era algo bem genuíno e criativo. Sim. Tem algumas passagens assim bem interessantes. E isso é legal de Bulldogma. O grande problema pra mim é que todos esses momentos legais, eles eram intercortados por esses momentos não tão legais. E parando pra pensar na grande figura, eu acho que dava pra dar uma boa enxugada em Bulldogma e tornar ela uma história um pouco mais coesa. Eu não digo nem em termos de narrativa, de um roteiro mais coeso, uma história narrativa, uma linha narrativa mais coesa, e sim tornar ele mais enxuto, mais focado, menos jogado. Então enxuga um monte de conversas sobre referências, um monte de conversas que parecem ser uma coisa meio Tarantino mesmo, que nem você falou. Tipo, o Tarantino, ele quer falar que o Clark Kent é a identidade secreta do Super-Homem, né? Que ele faz isso no Kill Bill. É uma conversa extremamente fora de momento. Apesar de ser completamente relevante, né? Mas aí pode ser, não sei. Mas é extremamente forçada. Não vamos conversar sobre Kill Bill agora. Assim, ele tem alguma aplicabilidade, mas é muito o Tarantino falando em vez do personagem Bill falando. Existem outros momentos em outros filmes do Tarantino que é isso. É o personagem falando o que o Tarantino quer que ele fale, e não o que é importante pra história, ou o que o personagem quer dizer. E eu sinto muito isso em Bulldogma. Parece que, eu não sei se é o autor, novamente, talvez seja a intenção dele, mas parecem falas que querem mais ser ditas por si só do que o personagem quer dizer elas, sabe? E existem vários momentos assim. Isso traz uma certa sensação, de novo, de arrogância pra obra e tal. Mas mais do que isso, mais me incomoda o fato de como você falou, isso não levar pra muita coisa, sabe? Não parece caminhar pra uma grande mensagem, um grande negócio. Isso que Bulldogma até dá umas dicas aqui e ali sobre o que, afinal de contas, sobre mentira, enganação e tudo mais. Mas mesmo com esses pequenos encaminhamentos, eu não consegui pegar qual é o grosso da história. Talvez ela não me cativou bastante pra eu tentar decifrar todos esses surrealismos e tal. Quando eu parava pra pensar muito disso, é culpa da própria história, sabe? Uma parte ali que meio que quebrou muito pra mim foi quando ele foi um pouquinho longe demais na metalinguagem e aí ele referenciou isso é muito pro finalzinho, né? Mas não é spoiler nem nada, mas ele meio que referenciou a própria cena que tava acontecendo numa conversa. E ele fala, não, põe isso no quadrinho. E eu tô lendo isso que eles estão falando, sabe? E eles estão justamente analisando a cena anterior que aconteceu. Eu fiquei, ai, mano, porra, vai se fuder, porque agora tudo se perde, sabe? E eles comentam, não, mas não vai se perder tudo. Parece que o ator quer que eu pense, nossa, realmente, será que eu devo pensar que eles... Não, cara, você não tem esse direito de fazer isso não, tá ok? Eu não vou pensar nada, porque realmente se perdeu pra mim, sabe? Você foi longe demais, a história meio que acabou se perdendo e eu não consegui tirar nada grande dali. A culpa é sua, tá ok? Não põe mais uma metalinguagem em cima disso pra fingir que tá tudo ok, não. O maior problema é que esse ir longe... O problema não é nem ir longe demais. Dá pra você ir longe demais. Só que não dá pra você fazer o pulo que foi feito, né? Porque, não foi uma gradação de metalinguagem. Olha, tá começando a intercalar a história e o quadrinho, tá começando a intercalar e vai aumentando, em algum ponto combinando essa cena. Não. Ele tem uma metalinguagem mal menos ali, citada de passagens, acontece de vez em quando, e de repente ele vai full, e de repente ele não é mais, sabe?
Isso que é estranho, ele destoa muito. E isso é um grande problema, inclusive, pra mim. Pô, você falou que você não gostou, acho que eu tô começando a não gostar também, mas eu quero constar que dá vontade de falar mal agora que você começou a falar mal. Eu acho que a gente tá indo pro meio do caminho, porque eu tô desgostando um pouco menos. A gente tá se encontrando no meio do caminho. Porque quando tava chegando no fim de Bulldog, eu tava super empolgado, sabe? Porque ele realmente tava começando a crescer e ele deu esse pulo e o final meio que vai elevando cada vez mais pro final, porque ela tá terminando de escrever o quadrinho, está terminando de escrever, e eu tô lendo, puta que pariu, o que vai acontecer? E aí do nada ele para e não vai a lugar nenhum. Eu achei tão anticlimático, eu fiquei muito frustrado com isso, sabe? Sim. Porque eu pensei, porra, tá vindo. Vou ver sobre o que é, afinal de contas, essa história, e aí não veio nada. Muito da minha sensação de vazio com Bulldogma veio do final de... Ah, não, e aí tem essa cena surreal aqui, falou, tchau. Existe muito isso em quadrinho nacional. Muitos quadrinhos nacionais que eu leio, eles gostam de deixar a final meio que em aberto, sabe? Eu acho que acaba sendo quase uma característica do quadrinho nacional, tanto que gostam de fazer isso. E só que eu acho que dos 4 que a gente comentou até agora, todos têm um final em aberto, inclusive. Exato. Uhum. Só que esse específico, ele meio que é um aberto que não entrega, sabe? Existe aquele aberto gostosinho, que é aquele aberto tipo, puta, queria um pouquinho mais, sabe? Queria que você me falasse um pouquinho mais, mas até que parou num momento ok, sabe? Esse é o aberto legal. Esse é aquele aberto de, pô, mas e aí? A gente termina meio... Pra onde você foi? Até onde você estava tentando ir? E você concluiu o que você estava tentando fazer? Eu não consigo responder se Bulldogma concluiu o que ele estava tentando fazer. Quer dizer, a não ser que ele tenha tentado fazer um monte de referência, que é isso ele conseguiu concluir mesmo, ele fez muita referência. Mas... Dito tudo isso, eu ainda quero reforçar que esse aspecto experimental, que de novo, realmente valeu a pena, sabe? O Wagner Williams, ele tem meio que um livro ilustrado, eu diria, chamado Lobisomem Sem Barba, que eu li, eu tenho ele aqui, eu ganhei ele. Você ganhou ele num sorteio que eu estava presente. É verdade, e eu acho bem sem graça, porque ele ele é a experimentação do Bulldogma sem nenhuma narrativa, é meio que isso que é Lobisomem Sem Barba pra mim. Aí eu acho que em Bulldogma ele acertou completamente em colocar alguma narrativa que for dentro dessas experimentações e tornou o quadrinho algo completamente fascinante, sabe? As cenas surreais que tem durante a história são muito fascinantes pra mim. A ideia daquela mancha preta que ela tem no canto da parede, ela vai lá, quebra, explora, e aí volta pra tomar uma cerveja, desiste e acaba a cena, sabe? Pô, eu adoro essa cena. Essa cena. Essa é aquela coisa que você falou de momento a momento, tem momentos interessantes. Tem muitos momentos similares, assim, que são legais, sabe? Toda vez que ela interage com o Lino, eu acho sempre muito interessante, por exemplo. Sempre tem um cachorro interessante que você fala, o que esse cachorro tá fazendo? O que ele tá pensando? Será que ele vai aprontar alguma, né? Você fica o tempo todo esperando que ele vai aprontar alguma coisa e tal. Essa sensação de suspense é um positivo também de Bulldogma. Principalmente porque ele põe logo no começo essa ideia de abdução e, pô, será que tem alguma coisa meio sci-fi rolando aqui? E aí você fica meio que, eita caralho, será que é agora que vai dar alguma louca? Fica puxando o tempo todo na história, né? Fica aparecendo Alien no fundo, referências a Alien, textos, pichações no fundo, citando aliens. Pô, as pichações, são excelentes sempre. Por exemplo, eu gostei da ideia de... Não, isso aqui é um leve spoiler, mas a gente vê algumas pichações e em algum ponto a gente vê que provavelmente é ela que faz as pichações que a gente vê, sabe? Sim. Isso eu achei interessante, sabe? Porra, é ela que faz, então faz todo sentido sempre aparecer quando ela tá por perto e tal. São momentos interessantes, sabe? São passagens interessantes. Tem um momento que ela chama o cara pra jantar na casa dela, e aí ela tá trocando uma ideia com o cara, e aí toca a campainha e é o cara também, sabe? Ah, porra, não, essa foi uma das primeiras cenas que eu... Eita porra, caralho, o que tá acontecendo? É bom, essa cena, ela meio que perde o foco, sabe? A quadrinização fica focada nesse personagem que aparece de novo e ela tá meio confusa até dar uma página bem grande, que é ela meio que entrando em desespero. É boa essas cenas. Sim. Agora, quando eu paro pra pensar, eu não sei se isso eu nem sei mais se isso é bom ou ruim, mas tem até uma hora que o próprio quadrinho comenta isso, sabe? Que tem aquela cena do homem pelado no trem e a gente vê que era uma... Pô, a gente tá entregando muito da história, mas foda-se. A gente vê que é uma cena do próprio quadrinho e ela tá comentando, mas você não pode aproveitar uma cena, não pode falar se uma cena é boa fora de contexto ou não, sabe? Aproveita ela do jeito que ela é. Na hora eu achei bom, agora eu tô começando a achar que você não merece tudo isso, Bulldogma, menos, tá ok?
ainda nessa parte sem spoiler, que tá cheio de spoiler, eu só queria chamar uma atenção, mais assim, são pontos negativos, mas são menores. Primeiro, revisão. Achei alguns, não foram poucos, errinhos de português, falta de finização, frase um pouco estranha. Então acontece, deixaram passar um pouco. Caraca, nossa, eu não reparei nisso, não. Eu nunca reparo erro de português nessas coisas, não. E o outro problema que eu vejo é que mais de uma vez, eu acho que pelo menos umas 3, 4 vezes, os balões de diálogo eles estavam meio mal posicionados, então você tinha que fazer algum esforço um pouco ativo pra saber a ordem que eles estavam, assim, eles não estavam muito naturalmente fluidos, sabe? Um puxava o outro, não tava tão fluido assim. Eu reparei isso em alguns momentos também. Eu acabei encarando isso até como parte da experimentação. Acho que isso o Bulldogma conquistou de mim, sabe? Eu vou tipo, botar os balões nos lugares bizarros e ver no que dá, sabe? Nesse aspecto estético e experimental com a mídia, ele conquistou isso de mim. Até pela, tipo, falta de sarjeta na maioria dos quadros, sabe? Ele acaba ficando um pouco confuso às vezes, mas eu acho que faz parte da ideia dele querer experimentar mesmo. Talvez, mas eu não sei se funcionou tão bem. Não é prático. Não sei se funcionou tão bem. Mas assim, são problemas menores perto do que a gente reclamou antes disso. É engraçado, tem muita coisa pra reclamar e muita coisa pra elogiar ao mesmo tempo, sabe, de Bulldogma. Porque realmente, sabe, quando eu começo a listar os meus problemas aqui dele não entregar algo concreto pra mim no final das contas, e nem de me fazer ter vontade de procurar algo concreto, é meio complicado, mas ao mesmo tempo tem essas cenas tão fantásticas e tão próprias do quadrinho mesmo, sabe? Da mídia quadrinho. Não existe uma adaptação filme de Bulldogma, nunca vai existir, sabe? Porque claramente algo que foi feito pra essa mídia. Sim, sim. E eu até acho um pouco triste justamente essa quantidade de referência, que parece meio que uma tentativa de validação de outras, tipo, esse quadrinho é bom porque ele contém citações a clássicos do cinema, a Godard, a Truffaut, tem filósofos, tem quadros, tem músicas clássicas, tem jazz, sabe? Tipo, parece que ele meio tá tentando se validar com outras artes. Eu acho que não precisava. Ele conseguiria se validar por si mesmo, sabe? O que é de César a César, ele referencia bastante quadrinho também. Fala da maldição do Kirby, fala sobre alguns quadrinhos nacionais aqui e ali também. É diminuto comparado às outras referências, mas só pra constar também. Pra falar bem ainda, sem spoiler, eu acho que dá pra funcionar. Eu achei interessante, bem construído, bem complexa a personagem principal, que é a Daisy. Eu amei ela. Eu acho que, mesmo que como pessoa ela me pareça uma pessoa chata pra caralho, como personagem, ela é uma personagem interessante, né? Tipo, eu não gostaria de ser amigo dela, mas eu gosto de ler as coisas dela, sabe? Gosto dos dramas dela, gosto das reações dela, gosto dela, sei lá, encarando, ela ligando pro editor pra conversar do cara que fez o livro com ela e deu crédito, sabe? Tipo, a treta, as posições dela. Gosto dos dramas, eu gosto da abertura sexual dela, eu gosto como ela não é um estereótipo de um personagem meio recluso, ela é justamente o contrário, ela é um estereótipo bem de meu círculo de amigos. As pessoas que eu conheço são meio assim, sabe? Tipo, elas têm muitos problemas na vida, mas tá todo mundo ali encontrando um monte de gente também, que também tem um monte de problema na vida, interagindo, amigos diversos, de círculos diferentes. Eu achei muito bem construído nesse sentido. Eu acho que talvez o melhor ponto pra mim em Bulldogma é a construção dessa personagem, como ela é complexa e completa pra mim. Eu me vi bastante nela também nesse aspecto social, sabe? Não é comentado tanto isso, mas ela parece ser uma cidadã da internet, sabe? Tipo, alguém que tem uns amigos, conheceu dessa forma, por isso que tem tantos círculos sociais diferentes, esse tipo de coisa. Eu acabei me identificando bastante com ela e chega no final, você meio que entende ela, sabe? Você entende as ações, você entende como ela pensa. Ela é uma pessoa bem fascinante e meio que identificável ao mesmo tempo. Foi construída uma boa personalidade pra ela e fixou e foi até o final, sabe? Isso sim. Eu dou crédito também. Na linha narrativa, ela soube segurar bem até o final, no meio de tantas loucuras e experimentações, sabe? Bom, beleza.
Beleza, acho que a gente vai ter bem pouco pra falar com spoilers. Eu só quero fechar com você algumas passagens que talvez tenham nos empolgado ou nos desanimado. Aí a gente conversa sem receio. Mas pra finalizar, depois dessa conversa agora, a gente fez o sumário lá no começo. Como que você tá agora em relação ao Bulldogma, Judeu? Eu acho que eu gosto de Bulldogma mais do que eu gosto do começo dessa conversa, de alguma forma. É porque eu acho que uma obra que gera tanto, talvez, desgosto e gosto ao mesmo tempo é algum tipo de mérito próprio? Eu não sei. Eu não sei. Porque ela tem tantos defeitos, mas tantas qualidades. Não é um 10 de 10, mas é uma nota alta muito merecida, de alguma forma, porque o que ele acerta em cheio, Bulldogma, sabe? Eu só leio quadrinho hipster e Bulldogma tem uma das experimentações mais interessantes da mídia que eu já li. Me fez lembrar de Asterios Polyp. Então, nesse aspecto, ele acertou em cheio mesmo, e as narrativas separadas que ele construiu ali são completamente fascinantes. Então, eu apreciei muito isso mesmo, a ponto de, talvez, que nem eu disse só no começo, esse aspecto de não ter uma grande mensagem acabou meio que desaparecendo, mesmo que isso seja culpa da própria obra. Obviamente, como eu já até voltei atrás logo depois de eu ter falado, odiar não é o termo mais próximo do que eu achei de Bulldogma, mas eu diria que eu tenho algumas relações de ódio com alguns momentos de Bulldogma. De forma geral, eu acho que as partes que me desagradam tanto que o que me agrada fica equilibrado no médio, assim, sabe? Não fica numa balança positiva no final. Eu não diria que fica negativa também, mas eu acho que eu consigo ver muitas coisas que dava pra melhorar no quadrinho, sabe? Isso me incomoda um pouco nesse sentido, porque eu não sou especialista em quadrinho, eu não sei fazer quadrinho, e ainda assim eu olhei falando assim, mas talvez isso aqui não precisava ser assim, não precisava desse jeito, dá pra tirar essa conversa, não sei, fiquei com essa sensação ainda, mas tenho que obviamente aceitar que em termos de quadrinho, arte, quadrinização, brincadeiras estéticas e metalinguísticas é interessante. A personagem principal, super interessante, super bem construída. Talvez só por isso já seja interessante ir atrás? Não sei, cada um vai ter a sua opinião. Eu acho que no final talvez valha a pena cada um ter a sua própria opinião, ir atrás pra ter sua opinião. Eu acho que não é aquele tipo de obra que quando eu não gosto eu falo, olha, não perca tempo porque você não vai gostar, sabe? Não vale a pena perder tempo com isso. Eu não consigo dizer isso de Bulldogma. Eu acho que você talvez até devesse ir atrás, só por ter essa divergência de opiniões já é interessante o suficiente pra você querer decidir em que lado você tá. Exato, eu odeio muito mais algo que é medíocre do que algo que é ruim. Não que eu acho que Bulldogma seja ruim. Mas mesmo se eu achar, tipo, não dá pra ler Bulldogma e só meh, sabe? Sim. Alguma opinião você vai ter sobre essa obra, e isso eu acho extremamente válido como mérito próprio. Sim, essa é uma boa afirmação justamente porque existem muitos quadrinhos nacionais medíocres. Sim. E que não tem nem graça comentar. Bulldogma tem graça comentar, independente de gostar ou não, né? Então acho que isso é mais interessante do que fazer um feijão com arroz. Não é feijão com arroz, Bulldogma, não. De forma alguma. É um guisado de javali. É um guisado de javali com ketchup. Exato. Nossa, ok. Quem leu, então, pode continuar depois da música. Mas quem não leu, se achou-se interessado em ir atrás para poder tirar sua própria opinião de Bulldogma, se você concorda mais com o Judeu ou mais comigo, vá atrás, leia Bulldogma e volte aqui para ouvir essa segunda parte, que espero ser curtida.
comentários com spoiler, eles têm... A história geral de Bulldogma, ele fica o tempo todo plantando esse negócio de alienígena. No final não tem, e eu meio que sabia que não ia ter, sabe? Sempre me pareceu que era mais uma ferramenta de linguagem, uma forma de você brincar com expectativa, sabe? Alguma coisa ali de... Ia só servir pra permear a história mesmo, sabe? Só pra ditar que, olha só, coisas estranhas estão acontecendo aqui, sabe? Bulldogma me enganou um pouco nesse aspecto aí. Talvez até me enganou positivamente, porque realmente eu fiquei nessa expectativa de ter algo. Eu achei que ia permear a história inteira e aí no final ia encaixar num puta plot twist que não teve no final das contas. Podia até ser um plot twist mais metalinguístico até, sabe? Dava pra você colocar um alienígena metalinguístico de alguma forma, sabe? Alguma brincadeira com isso. Eu acho que acabou, nesse aspecto, talvez não tenha... A gente comentou já de passagem sobre o final, não ter agradado tanto. Eu acho que talvez o que tenha faltado no final é isso, sabe? É ele meio que amarrar isso, sabe? Ele acabou amarrando aqueles trechos mais sem graça que aparecia, sabe? Que era, caçaram a raposa, e a raposa virou a menina, e aí a menina tá no meio do mato, vira e mexe, cortava pra menina no meio do mato. Aí no final, o final fechou esses negócios e não todas as vezes que ele citou alienígena, que foi infinitas vezes ao longo da história, sabe? É engraçado, porque Bulldogma faz tanta questão de expor metalinguística, quebrar a quarta parede, expor várias das narrativas da história bem à frente, sabe? Esse negócio que eu comentei antes, das mentiras, tem uma hora que ela expõe bastante essa ideia, ou o próprio negócio dela e do editor estarem comentando uma cena sem o contexto, né? Apreciar a cena pelas próprias cenas, mas aí tem todo esse grosso aí que o autor resolveu deixar meio que a interpretação, né? Talvez pra mim, sabe? Ele apontou o dedo em tanta coisa óbvia, mas aquilo que precisava de um pouquinho, empurrar um pouquinho mais o leitor, ou ele deixou a gente se afogando. Ele faltou dar mais alguns passos aí, eu não sei. Eu sinto que ele não entregou exatamente o que podia ter entregado, ou que o leitor gostaria que ele tivesse entregado, ou que a história pedia pra ser entregue, sabe? Tava, não sei, parece que faltou alguma coisinha. Final, pensando no final especificamente, parece que eu sinto, tipo, faltou aquilo ali, sabe? Faltou alguma coisinha ali. Eu quero me esclarecer aqui, eu acho que deve ter alguma análise muito boa sobre todas essas cenas surreais em Bulldogma e sobre ela ter virado meio que ter saído uma raposa da boca dela no final, o cara carregar e ser abduzido. Parece que Bulldogma tem disso, sabe? Parece que isso se amarra em alguma coisa, mas eu só acho que a história não entrega não entrega mensagem interessante o suficiente pra me ter vontade de tentar interpretar isso. Até porque por ela ser bem fragmentada, parece que ela tá entregando N mensagens e aí esse conjunto de mensagens não ajudam a desvendar a mensagem final. Parece que cada um é uma mensagem diferente, né? Exatamente. Eu nem isso, sabe? Porque eu não peguei, sei lá, não peguei nenhuma grande mensagem de tipo, nenhuma das histórias, sabe? Nenhuma das cenas. Eu achei cenas interessantes, mas elas não seriamente queriam dizer nada pra mim. E é por isso que eu não tive vontade, talvez, de ir muito a fundo interpretar. De novo, comparando aqui com o Cachalote, toda a história, tinha uma coisa a se falar ali, sabe? Seja sobre separação, relacionamento abusivo, morte, ganância, sabe? Sempre tinha alguma coisa ali. Aí quando chega no final, e o que era tudo isso, afinal de contas? Eu quero tentar entender, sabe? Bulldogma, ele tem cenas interessantes, mas como cada uma não entrega, tipo, pra mim, pelo menos, né, uma grande mensagem, eu não tive aquela vontade de juntar tudo. Ele não te convida a interpretar, porque ele parece ser justamente uma brincadeira experimental o tempo todo. E não convida você ao final buscar significado. Ele até sugere que você não busque significado, né? Falando que aprecie a cena pelo que ela é. Sim. Então é meio que te convida a esperar que seja só uma cena surreal, sem tanto significado, e aí quando ele faz esse final, talvez buscando um significado, destoa um pouquinho do que ele disse ao longo da obra inteira, não sei. E talvez isso nem seja um demérito, sabe? Talvez Bulldogma seja de fato essas experimentações separadas e é isso que é mesmo, sabe? Isso eu não veria problema.
É que a impressão que dá é que o final não é isso. E eu acho que é por isso que deixa esse gostinho tão estranho. Se ele seguisse a mesma pegada de todo o resto, eu acho que teria menos problema com o final. Talvez esse é o grande desconexo de Bulldogma, porque ele essencialmente ele é essas várias histórias separadas que não juntam em lugar nenhum. Mas de alguma forma ele dá a entender que junta sim, sabe? Mas ele não te convida o bastante pra interpretar no que junta, afinal de contas. Então tem esse mega desconexo pra mim. Ele, por exemplo, usa bastante cenas com pessoas meio estranhas, né? Tipo, parece que existem pessoas... Esses personagens recorrentes meio maluco, o cara com as bolotas na cabeça. O cara careca, estranho. Tem vários personagens que sempre tá ali aparecendo. O cara que se suicida, mas sai andando. São várias cenas que que são surreais e que meio que te dão uma pista que talvez essa surrealidade tenha alguma coisa. É isso que a gente falou no final, né? Tipo, eu achava que esses caras iam ser o fio condutor pro final surreal. E não foi. O final surreal foi outro fio condutor, que era menos interessante. Era desenhadinho, bem desenhadinho, ok, mas era menos conexo com a realidade que ela tava vivendo e que a gente tava achando interessante, sabe? Porque aquelas pessoas bizarras andando na cidade estavam meio que próximas dela o tempo todo, sabe? Ela tá no metrô, tem o cara estranho. Ela tá no apartamento, tem o careca com as bolotas na cabeça. Esses personagens conectavam mais com a Daisy e se tornavam mais interessante. Aí quando pulava para os caras caçando a raposa, não sei o que, isso como não batia no final. Ficou meio esquisito um pouquinho. Ficou esquisito, não sei. Mas, cara, é isso aí. Bulldogma é isso, porque essas cenas soltas, esses personagens, essas cenas surreais, pô, é muito da hora, sabe? Me deu uma angústia uma hora, esse cara com as bolotas na cabeça, quando ele começa a espremer e ele apaga o cigarro na bolota. Eu, eita porra, que isso, caralho? Pô, deu uma sensação esquisita ali na hora. Pô, e uma obra tirar isso de você, eu acho muito mérito. Eu até comentei que, pô, formas que eu viria de tornar a história melhor. Eu gosto dessas cenas e eu gosto de alguns diálogos que tem. Cara, se ficasse intercalando essa vida meio real com essas coisas absurdas do nada, sabe? Eu achava que ia estar num ritmo bem interessante, sabe? Ia estar bem legal. Só que o problema é quando as coisas da conversa da vida real eram aquelas besteiras de referência que eu já citei N vezes. E é muito interessante também ela meio que reagindo a esses absurdos que acontecem, porque ela justamente tem uma reação sempre muito real a Daisy, né? Então, aquela cena lá que o amigo que ela tá almoçando aparece na porta, sabe? Sim. Ela fala, quem tá ali? É você, cara. Pô, é muito bom. E eu vou dizer que você comentou do momento em que vem essa metalinguagem dela falando das cenas que tinham acontecido e dando a entender que possivelmente muitas das cenas que a gente vê tem a ver com a história que ela tá desenhando e tal. Eu vou dizer que eu acho que a história seria melhor sem isso também. Eu acho que ela tentar meio que justificar com a metalinguagem as loucuras dela fere um pouco as loucuras dela, sabe? Eu queria que as loucuras fossem só loucuras mesmo, que não tivesse explicação, que não tivesse... será que é uma metalinguagem? Será que aconteceu mesmo? É uma dúvida que não é divertida de ter. E o pior disso tudo é que Bulldogma comenta isso, sabe? Quando ela tá conversando com o editor, ela fala, mas será que não vai desfocar muito da ideia do surreal e plantar metalinguagem? E realmente, Bulldogma, realmente desfoca. Você tem razão. Você estava correto no final. Talvez tenha sido o objetivo. Só que o objetivo resultou no problema, né? Então... você comentar isso, eu odeio quando a metalinguagem faz isso. Porque se você comentar isso, cara, não quer dizer que o problema sumiu, não, tá ok? Tá ali ainda. Mas tipo, eu não sei se tirar toda a metalinguagem ia porque talvez essa mais direta. Teve cenas boas, sabe? Com essa ideia dela tá escrevendo quadrinho. Tem aquela cena que o cara tá pelado correndo atrás dela no metrô e aí vira a página e é o quadrinho ali de fato e ela tá conversando sobre essa cena, tá perguntando a opinião. Pô, essa cena eu achei uma transição muito boa, muito interessante. Mas teve outros momentos que nem essa conversa sobre a sua realidade e a metalinguagem se mesclando de forma esquisita que eu achei... não, cara, demais, calma aí. Não sei, então eu consigo ver que um pouquinho de metalinguagem funcionaria, o tanto que teve, salgou um pouquinho demais. Passou do ponto ali. Queimou a carne. Não, pra mim definitivamente foi longe demais no metalinguagem. Eu fiquei, tipo,
Esse negócio de ser um negócio das referências, quando você comentou, me irritou um pouquinho, realmente, pareceu arrogante. Agora, essa cena, especificamente, dela conversando com o editor ali, sobre a sua realidade e a metalinguagem se mesclando e atrapalhando a história, isso eu achei arrogante pra caralho. E Bulldogman não fez o bastante pra conquistar essa cena nesse quadrinho, não. Tá ok? Não é Beginner's Guide, Bulldogman não, pra ter merecido fazer isso, não. Tá ok? Eu concordo, consigo concordar com isso, sim. Eu acho que é isso, né? Eu não consigo pensar em aspectos do roteiro que sejam relevantes comentar. Eu acho que... Não. Eu achei bonitinho a cena, bonitinha, no mau sentido, né? Do cachorro morrendo. Eu imaginava que podia acontecer. Eu imaginava que, tipo, em algum ponto ia revelar que ele era um alienígena. Mas ele ter sido só um cachorro e aí ela chegar e ele ter morrido. Eu achei uma boa cena. Pesado, uma boa cena ali, triste e tal. Talvez uma coisa interessante de se falar, que a gente falou bem vagamente aqui sobre quadrinização, e aí eu tô folhando aqui Bulldogman na minha mão, e é realmente impressionante o quão variada ela é e o quão inserida na experimentação Bulldogman tá, sem nunca perder um valor estético próprio, sabe? Acho isso um valor muito grande de Bulldogman, porque realmente, sabe, é quadrinho inclinado, é uns quadros pequenos horizontais espremidos aqui, e aí volta sarjeta sem sarjeta, e nunca parece que é só um monte de coisa experimental jogada e desconexa, sabe? Esteticamente, não tô falando narrativamente, né? Esteticamente, ele, durante todas essas 300 páginas, ele realmente tem um feeling estético próprio. Sim, concordo com isso também. Beleza. Isso foi, Bulldogman tá aí. Acho que a gente até mesmo se repetiu bastante, mas tá bom, passamos a ideia principal. Vamos falar do quadrinho da semana que vem, então? Vamos. Do mês que vem, no caso, né? Do mês que vem, a gente vai falar de Angola Janga, correto? Exatamente. Quadrinho mais recente do Marcelo de Salete. Eu sei que ele fez antes Cumbé, eu tenho aqui em casa, li também. Angola Janga é um calhamação, capa dura, um quadrinho bem grande, talvez um dos maiores quadrinhos nacionais lançados encadernado, que conta a história dos Palmares, né? Angola Janga era o nome que os escravos que fugiram e foram morar lá no meio do mato, que nem o Zumbi dos Palmares, sabe? Eu esqueci o nome desse negócio. Qual que é o nome? Enfim, conta a história sobre os escravos desse período colonial dessa região que chamava Angola Janga. É baseado em fatos reais e está sendo extremamente elogiado por aí. Muitas pessoas que leram todas as resenhas que eu vi até agora, muitos disseram que talvez seja o melhor quadrinho nacional do ano passado ou desse ano, dependendo de quando a pessoa leu, que foi lançado bem na viradinha ali no final do ano. Sim. Muitas Você quer dar uma opinião geral de prévia aí sua sobre Angola Janga, estranho? Muitas pessoas disseram que é o melhor quadrinho nacional do ano, e minha resposta é não. Minha resposta é não também. Vamos ficar só nisso? Vamos ficar só nisso. É um bom teaser, eu acho. Acho que é um bom teaser. Quem leu vai querer opinar. Quem não leu, fica aí. Quem quiser. Angola Janga mês que vem. Esse vai ser polêmico. Então, mês que vem é Angola Janga. Então, até mês que vem. Até mês que vem. A seiva da canção no sangue tom carmim se embrenhar no oco do vulcão e acender o fogo do estupim, explodir, cantarolar, malabares, bicho-cão, no vermelho do vinho, na flecha partida no chão, querubim. Vermelho do vinho, na flecha partida no chão,